boa noite. Estamos de volta com a quarta temporada do programa Conexão Empresarial aqui na Docton TV. E nesse primeiro programa deste ano, nós preparamos algo especial para você. É um debate com dois convidados, onde nós vamos falar um pouco sobre as perspectivas econômicas de Caratinga e região no ano de 2014. Você quer saber quanto você vai vender, como você vai vender, as facilidades de propaganda, de marketing? É esse bate-papo que nós vamos fazer agora com dois convidados que eu trouxe especiais para falar sobre esse tema, esse assunto tão importante já neste primeiro programa desse ano. Não perca, porque ele está ótimo. E os convidados desta noite que nós trouxemos é o professor Pedro Leitão, que é vice-presidente da Rede Docton de Ensino e também secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Prefeitura Municipal de Caratinga. E também um amigo, empresário, Donato Costa, que é diretor de Assuntos Econômicos e Financeiros da CDL, Câmara de Dirigentes e Lojistas de Caratinga, pós-graduado na FGV em Administração. Professor Pedro, começa o bate-papo. Os dois, você vai perceber que os dois vão falar, vão interagir. Como eu disse, é um bate-papo. E nós três, eu como mediador, nós vamos conversar um pouco com você a respeito da economia de 2014 de Caratinga e região. Professor, não só Caratinga e região, mas vamos já nesse início falar um pouco, resumidamente, a economia globalizada, macroeconomia, começando, mundo, pegando o Brasil, chegando à região, para, por fim, irmos para Caratinga. E qual que você acha que é a tendência economicamente de 2014? É muito complicado falar, de uma forma definitiva, mas o que eu acredito é que 2014 é um desafio também para o mundo, A economia americana em retomada do crescimento, a Europa ainda com o desafio de equilibrar as contas públicas e de retomar o seu crescimento econômico, e o mundo inteiro dependendo ainda da Ásia, da China, que esse projeto aqui, a maior expansão da classe média mundial vai ser a classe média da Ásia, que vai se tornar o maior mercado consumidor. E hoje na América Latina nós temos também alguns desafios, a Argentina já sinalizando aí uma dificuldade econômica. Então a gente vive um cenário misto, com boas notícias e alguns desafios. E com isso, professor, foi o ano passado, até um pouco, dizem os economistas, maquiado pelo governo federal, os valores de importação e exportação, Bateu por pouco, por alguns acréscimos da Petrobras de venda futura. Então ia dar um déficit na balança comercial e aí houve um empate, com um pouco de aumento de mais de 2 bilhões. O senhor acha que isso já é uma tendência que o senhor mesmo falou? Olhar com os olhos assim um pouco críticos, porque o negócio não está bom, esse ano vai... Eu acredito muito na nossa capacidade de superação, mas realmente a gente tem notícia aí em janeiro, o déficit comercial das contas públicas, o déficit entre o que a gente importa e o que a gente exporta, é um déficit de 4 bilhões, é o pior resultado dos últimos 13 anos. Então isso já sinaliza uma dificuldade, significa que a gente está conseguindo vender menos do que consumimos externamente. E a gente sabe que isso não é bom para o país. Então, mas a economia é dinâmica, isso pode mudar. A gente vai ter a Copa do Mundo, quem sabe a entrada de mais dólares na economia. Mas isso sinaliza uma preocupação. O governo federal tem que se preocupar com a economia porque é ano de eleição e a gente sabe que ano de eleição as decisões são muito mais ditadas por um projeto político do que por um projeto de país. Isso mesmo. Donato, eu vou falar um pouco com você sobre política e sobre economia. Você acha que o governo federal, o governo Dilma do PT, ele está fazendo a tarefa de casa no aspecto de nós sermos mais competitivos? Com essas privatizações, que o governo tem chamado de concessão das estradas, privatizações de aeroportos, que já era para ter sido feito há 2-3 anos atrás, fizemos há poucos meses antes da Copa do Mundo. Você acha que o governo está no caminho certo? Olha, Lucas, é questão de competência. O mercado, ele é competência, seja na área pública ou privada. Questão de competência. Mesmo a área pública tem que ser profissional. Só para começar aqui, o secretário, e na área de
desenvolvimento econômico. Quer dizer, tudo pega de cima para baixo. Se o governo não faz o papel dele, que é gasto público, que é exorbitante, todo mundo, o mundo inteiro vem trabalhando para isso. Eu vou excluir a Argentina aqui, porque a Argentina já vem fazendo bagunça há muito tempo e colhe o que se planta mesmo. Não vou falar em termos de política, vou falar em termos econômicos, apesar que estamos atrelados, né? É um comportamento político, diretamente com o ministro da Economia, por exemplo, que se reflete geral e mundial também. Eu acredito que o governo tem que ser feito primeiro o papel dele. Não adianta o mundo todo fazer, o empregador local, regional e federal, ele fazer o papel dele de investimento. Então isso precisa. Eu faço o meu papel, a educação faz o papel dela, seja ela na área pública ou privada, todos fazemos o nosso papel, empreendemos, fazendo o nosso papel de cidadão, de empreendedor, gerando divisas, gerando empregos, né? Colaborando, fazendo o nosso papel. Mas se isso não é trabalhado lá em cima, maquiaram agora a balança, 4 bilhões. Né? O Ministério do Desenvolvimento Econômico começou com esse trabalho em 94, plano real. Desde a década de 50, o Banco Central já monitora essa balança. Realmente é a pior de todos os tempos. Né? Não tem como, né? Você falou muito bem da Petrobras. Fizeram uma venda nas plataformas, 7 bilhões, né? Porque teríamos um déficit de 5 bilhões, na verdade. Né? Então, foi feito isso aí, não foram as plataformas, não foram, e as empresas fizeram o trabalho técnico contábil, delas serem alugadas, questão de imposto, isso aí é julgado. Isso não é bom para ninguém. Na verdade, a demagogia não é bom em lugar nenhum. Né? Então, eu acredito que se o governo não fizer o papel dele, por mais que sazonalmente e regionalmente, cidades, municípios, né, e a região, o café, vamos pegar pelo café que é a nossa região aqui, sazonal, né? Então, temos a nossa época, mas dependemos do governo, por quê? Questão de valores, né? O governo não foi tão fiel assim agora. Isso atrapalhou um pouco. Essa maquiagem, ela é muito perversa para a economia, porque seja notícia boa ou ruim, a gente precisa saber para que a gente ajuste os negócios à tendência de mercado. Se isso começa a maquiar, você começa a perder algo que é fundamental na economia, que é confiança, que é credibilidade. Então, eu acho que o Donato tem toda a razão. Isso começa lá de cima para baixo. Se começa a se maquiar uma situação, ou se começa a de alguma forma, tentar ajeitar uma situação que não é real, isso complica também a vida de quem está aqui embaixo. E você não consegue fazer um planejamento sustentável, né? Você planeja, todo planejamento, lógico, visualizando o futuro. Então é isso mesmo. Você faz um planejamento, se aquilo é demagogo, não é verdade, aquilo ali, isso não vai a lugar nenhum. Por isso que muitos não investem, né? Ficam reclusos a isso aí. Então, todos devem fazer seu papel. Mas sabemos que são normas, são leis, são emendas lá de cima, que balançam o mercado. O país é capaz, ele é capaz, são os melhores empreendedores do mundo. São brasileiros também, né? Nós temos grandes empreendedores brasileiros aí. O cidadão tem feito o papel dele, né? Desde o comerciante pequeno, o micro comerciante, ele é. Para você ter ideia, esse ano está sendo muito afetado, né? Quer dizer, agora em janeiro, uma alta de pedido de falência. E o pequeno empresário, ele tem crescido muito isso aí, por quê? Ele foi muito afetado. Então, por mais que o governo, se ele está ou não fazendo o papel dele, economicamente falando, eu não vejo isso, né? Eu falar economicamente falando, eu não vejo isso, né? É um ano realmente perigoso, né? Porque é um ano político, um ano de Copa. Não vou entrar nos méritos aqui das obras aí e tudo, mas é cautela, né? Mas eu acho que foi tardio as privatizações dos aeroportos para a Copa do Mundo, e nesse momento agora já está começando a ficar aí por causa de férias, carnaval, já está um gargalo e as coisas já não estão funcionando. Foi tardio a privatização? Eu acredito que sim.
A privatização ela foi tratada de uma forma ideológica e política, quando na verdade a gente precisava era de eficiência. A gente precisa que os aeroportos realmente sejam ampliados e trabalhem com eficiência. E a gente sabe que o Estado, na verdade, está na economia em alguns setores, né, estratégicos, mas alguns outros setores precisam avançar mais rápido. Isso somente com a iniciativa privada. E a gente sabe dessa discussão ideológica de como é que teria que ser a privatização e fizeram de um modelo que na verdade não avançou e depois tiveram que voltar atrás. Isso acabou atrasando. Quando a gente fala isso, eu acho que qualquer brasileiro que viaja de avião, que está em algum aeroporto, consegue perceber isso. Percebe o tamanho das filas, o tumulto, a falta de capacidade dos aeroportos para abrigar a demanda. E isso é problemático. Então eu acho o seguinte, a questão da privatização não deve ser vista como uma questão ideológica simplesmente, mas como que a gente pode melhorar a eficiência do país de forma mais rápida e mais assertiva. Entendi. Vocês estão acompanhando esse debate nesse primeiro programa da nova temporada Conexão Empresarial. Nós vamos para um breve intervalo. Vocês estão vendo que o papo está ótimo, só está esquentando. Primeiro nós estamos nível Brasil. Vamos chegar na região Icaratinga, você não pode perder, porque realmente vai tocar em você. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já, não saia daí.